Bom, então bora começar o primeiro desafio de Node. Então na primeira aula foi mostrado um pouco sobre a API, sobre a utilização do Express e como criar APIs mais simples, porém já utilizando middlewares para fazer autenticação de usuário e tudo certo. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que fazer a criação aqui de um usuário com nome e um username. E aqui é essa forma, o ID dele precisa ser esse tipo ID e tem que ter um array com todos os to-dos que ele pode cadastrar, ele pode registrar. Então aqui já está com o projeto, então a única coisa que eu fiz, eu baixei o projeto que eles disponibilizam aqui, o template, porque já está com todos os testes que vão ser feitos. E vamos começar. Primeiro aqui a gente vai dar um yarn install para instalar todas as dependências do projeto. Perfeito, vamos lá. Então, aqui no index já pode começar. Express const app. Vou colocar aqui o course também. Não sei ainda sobre a utilização do course, porém eles utilizam no projeto template, então vou continuar utilizando. E também a gente tem que chamar aqui também o v4 do nosso UI ID aqui. E que eu vou colocar dessa forma para ficar um pouco mais fácil para a gente chamar depois. Beleza, e aqui no final a gente dá o módulo .exports nesse nosso app, que o servidor vai estar rodando aqui. Então, app .barra e app.listen na porta 3333. Beleza. Vamos ver se vai estar funcionando só para a gente ter certeza. Beleza, já está rodando com o NodeMon aqui para poder, sempre que a gente recarregar o arquivo, ele também recarrega o servidor automaticamente para a gente. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o cadastro de novos usuários. Então, como a gente não está utilizando banco de dados ainda nesse tipo de API, a gente vai utilizar um objeto mesmo. Objeto não, um array aqui no JavaScript para poder guardar. A gente vai criar nosso array de usuários e deixar ele vazio. Beleza. Então vamos lá. A rota que precisa ser barra users. E aí aqui a gente vai pegar o request e o response. Beleza. Ok, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar do nosso name e username que o usuário passou, lá do nosso request.body. Com isso a gente também vai criar aqui também nosso usuário já, um objeto. A gente vai colocar nosso ID, que vai ser criado com essa biblioteca. Ele vai criar um ID único aqui. A gente vai também colocar o nosso nome, o sobrenome e a lista de to-dos que ele for cadastrando. Beleza? Agora a gente adiciona ele lá naquele array lá em cima, dando um push nele. User. E aqui a gente vai retornar a resposta. Response. Agora é só ver certinho qual tipo de resposta, se é 200 mesmo. A gente vê aí nas explicações do teste. Também é necessário que você retorne 201. Então, perfeito. Então, status 201 e retorna em formato de JSON esse usuário. Beleza. Então, para a gente testar, o servidor já está rodando. A gente vai utilizar aqui o Insomnia. Aqui nas variáveis de ambiente eu já coloquei o base URL sendo aquele meu localhost 3333. Vamos criar nosso primeiro. Então, nosso primeiro request vai ser um create user, vai ser do tipo post e o formato de JSON. Aqui a gente coloca base URL barra users. E aí aqui a gente começa, a gente cria nosso name e nosso username. Perfeito, a gente envia. Vamos ver aqui o que deu.
que a gente tem que fazer? Depois do app ali, do Express, a gente tem que colocar que o Express não sabe que a gente está utilizando o formato JSON. Então a gente tem que usar o app.use express.json e também .use cores ali. Esse cores aqui é só para poder, acredito, para poder os testes funcionando da forma certinha, mas não tenho certeza. Mas no caso desse erro que estava dando é porque o nosso Express não sabia que a gente estava utilizando JSON, então ele não estava conseguindo pegar essas variáveis aqui. Salvando agora e testando, vai funcionar. Então está retornando o ID criado automaticamente para a gente, nosso name, username e a lista de to-dos que por enquanto está vazia. Então agora a gente já pode começar com create to-do, vai ser um post também, JSON, já colocar aqui a URL /to-dos. Então o que acontece? Como a gente não está utilizando nenhum banco de dados, nada, para a gente conseguir saber qual tipo de usuário, qual usuário que está criando esse to-do aqui, para a gente adicionar esse to-do que a gente criou nesse array aqui, a gente tem que criar um middleware para poder saber quem é esse usuário e depois passar isso para nossa rota. E a nossa rota vai ser post também, né? Então vai ser aqui to-dos, request e response. Só que quando chegar aqui, a gente já quer saber que usuário é esse que está pedindo a criação desse novo to-do. Então a gente tem que criar nossa função aqui para ser a função middleware nossa. Embaixo aqui tem o nome dela. Aqui. Vamos lá. Aqui ele recebe o request, o response e o next. Então nessa função, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar dos headers da nossa requisição, o usuário que está, o username desse usuário que está pedindo essa inserção desse to-do no usuário dele. O que acontece? Esse username é único para cada pessoa. Ele é como nosso identificador, sem ser o ID aqui, né? O username é único para cada usuário. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o username aqui em cima do request.headers. Aqui. E aí, esse headers a gente vai colocar aqui. Então, username igual a username que eu criei aqui, que é Machado. Aqui, beleza. Na hora que eu enviar aqui, esse header aqui, esse meu username vai ser recebido aqui. Com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma constante aqui chamada usuário. A gente vai verificar se esse username, se esse usuário já está cadastrado nesse nosso banco de dados fictício aqui de usuários. Então vai ser nosso users.find. A gente vai fazer aqui para cada usuário verificar se o ID desse usuário é exatamente igual, o ID não, perdão, e o username desse usuário é exatamente igual ao username que a gente recebeu pelos headers ali. Esse método find, ele vai retornar o objeto, né, o dado. Se ele for igual aqui, ele vai retornar o dado aqui para nossa constante. Se ele não encontrar nada nesse array, ele vai retornar um defined. Então aqui a gente faz a verificação se o usuário não foi encontrado, se ele der undefined é visto como falso dentro das condições. Então a gente vai retornar um 404 response.status 404, né, de not found, .json, e passar a mensagem de erro aqui dentro. User not found. Perfeito. Ponto final aqui. User not found. Porém, se passar dessa verificação, quer dizer que o usuário existe. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente passa por request user, esse nosso usuário que a gente encontrou ali em cima, e retorna o next. Então o que essa função vai fazer? Ela recebe esses três parâmetros aqui, né? O request e o response é o mesmo que a nossa rota aqui está recebendo. Porém, como ele vai ser o middleware, ele vai estar entre a nossa rota e a nossa funcionalidade aqui
do que vai acontecer nessa rota. Então, primeiro ele vai bater aqui em cima, verificar se esse usuário existe no banco de dados. Se não existir, vai mandar uma mensagem de user not found com status 404. Porém, se ele existir, ele pode criar então esse to-do. Então, a gente depois aqui embaixo vai poder conseguir pegar esse usuário específico e a gente está retornando o next. Esse next aponta para essa função que chamou esse nosso middleware aqui. Então, se chegar nesse next, ele volta para o curso normal da aplicação. Então, aqui a gente vai pegar nosso usuário do nosso request, que a gente colocou lá em cima. E a gente tem que pegar também as informações que ele quer inserir no nosso no to-do. E aqui em cima também tem o padrão certinho, que é um ID, o title, o DOM, para saber se já foi concluído ou não, o deadline, que é até quando essa tarefa tem que ser concluída, e o momento que foi criado aquela tarefa. Então aqui a gente vai fazer, a única coisa que a gente recebe pelo body é o title e o deadline, o resto é criado automaticamente. Então request.body. Aqui a gente vai, a gente já tem todas as informações, então a gente vai criar nosso to-do aqui. Primeiro vai ser o ID, vai ser aquela mesma forma do ID do usuário. A gente vai ter nosso name, nosso title. Vamos ter nosso DOM, que vai se iniciar como false, DOM falso. Vai ter nosso deadline, que aí a gente vai usar o new date aqui, passando o deadline que a gente recebeu aqui para dentro. E o created at seu new date, para pegar o momento da criação desse to-do. Com isso, a gente pega esse nosso usuário, user.todos, acessando o array de to-dos que está aqui dentro desse usuário, .push, adiciona esse to-do aqui dentro e retorna. Nesse caso ele quer que retorne 201 também. Deixa eu só ver. Retorna 201, exato. Então, response.status 201.json e a gente retorna aqui esse to-do que a gente criou. Então, perfeito. Vamos fazer o teste. Já salvei. A gente primeiro cria o usuário. A gente tem o username dele aqui. Nos headers já tem certinho o username de quem quer criar esse to-do. E aqui a gente vai passar nosso title. Primeiro to-do. E nosso deadline, que é quando eu quero finalizar esse to-do. 2021, novembro. Hoje é dia 9, então dia 9. A gente via e ele retorna o nosso to-do bonitinho aqui. Beleza? Então agora a gente já está criando o to-do. A gente também quer conseguir pegar todos os to-dos criados por esse usuário. A gente vai usar o get dessa vez, na mesma rota de to-dos aqui, né? Aqui é post, aqui é get. A gente vai fazer a verificação do usuário com o middleware aqui, para saber qual usuário quer saber, qual usuário quer ver a lista dele, né? A gente tem que saber isso. E aqui request e o response padrão. A única coisa que a gente tem que fazer aqui é pegar o usuário do nosso request, para saber qual usuário que está solicitando isso, e retornar response.json. Nesse caso a gente não precisa passar o status, porque por padrão ele já lançou o status 200, e é esse status que a gente quer. E aqui dentro a gente vai mandar o user.todos daquele usuário. Salvando. Vamos testar. Criar a rota aqui, né? Get all to-dos. Esse é base URL /todos. E aí então vamos fazer o seguinte. A gente vai criar nosso usuário. Deixa eu organizar aqui para ficar em ordem certinha. Criamos nosso usuário. A gente vai criar o primeiro to-do aqui e o segundo to-do. Vou dar só a data aqui para ficar diferente. Criamos os dois to-dos. E aí agora, se a gente utilizar aqui, ó, nos nossos headers, o username do usuário lá que a gente criou,
ele vai retornar um array com todos os to-dos criados até agora. Então tá dando tudo certo. Todas as informações aqui estão certinhas. Então vamos continuar. Agora a gente tem que criar a rota para alterar o título e o deadline de algum to-do que já foi criado. Então app.put, aqui a mesma rota de to-dos, porém a gente recebe o ID como parâmetro na rota. A gente faz a mesma verificação com o middleware para saber qual usuário fez a requisição. Request response. Beleza. Nesse momento aqui a gente já sabe qual usuário que fez essa solicitação lá no request. E a gente também está recebendo o ID. Mas antes, quando a gente fazer o put no body, assim como a gente fez no post, no put, a gente também coloca o title e o deadline. Então a gente vai pegar do nosso title e deadline do nosso request.body, e também a gente tem que pegar o ID que está vindo no parâmetro, que é o ID do to-do. Então, por exemplo, ele tem esses IDs únicos para cada to-do, então tem que passar qual o ID, né, qual to-do eu quero alterar os dados, eu tenho que passar o ID dele na rota. Então a gente vai pegar const ID, vou renomear aqui para to-do ID e request.params. Beleza, já tem todas as informações. Só que tem uma coisa, a gente não pode trocar o título e o deadline de um to-do que não existe, de um ID que está incorreto. Então o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que verificar se esse ID que está sendo passado aqui é realmente de um to-do criado por esse usuário. Então a gente vai pegar index of to-do, como é um array, a gente quer saber o index daquele to-do. Então a gente vai pegar o nosso usuário, user.todos.index, find index na verdade. É a mesma teoria aqui do find, só que nesse caso ele retorna toda a informação. Se for um objeto que está lá dentro, ele retorna um objeto. Se for um array, ele retorna um array. No find index ele só vai retornar a posição no array. Então a gente vai usar aqui to-do, e para todo to-do, se o ID desse to-do for igual àquele to-do ID que a gente recebeu aqui por fora, ele retorna o index desse to-do. E aí a gente faz a verificação. Esse find index, ele retorna o index do to-do, de 0 a o tamanho do array. Porém, se ele não encontrar nenhum, ele vai retornar -1. Então aqui a gente faz a verificação se esse index of to-do for menor do que 0. Então, né, se for -1, a gente vai retornar o 404, porque não foi encontrado nenhum to-do com aquele ID que foi passado. Então, a gente retorna um status 404.json, e aqui a gente coloca nossa mensagem de erro, que é to-do don't found. Perfeito. Se ele não entrar nessa verificação aqui e retornar 404, quer dizer que ele encontrou aquele to-do dentro da nossa lista. Então a gente pode pegar aqui o to-do em específico. Então é o to-do to change info. A gente vai pegar todas a nossa lista de to-dos aqui do usuário, use.todos, e a gente vai passar o index dessa posição, da posição desse to-do que a gente quer trocar a informação, que é justamente esse index of to-do ali que a gente encontrou antes. Então agora a gente já tem todas as informações desse to-do especificamente aqui nessa constante. Com isso, a gente vai pegar, a gente vai fazer uma verificação, que é o que? Às vezes, quando você utiliza esses apps de to-do, você às vezes só quer trocar o título, ou às vezes só quer trocar o tempo de entrega daquela tarefa, e nem sempre você quer trocar os dois ao mesmo tempo. Se eu só simplesmente colocar, inserir esses dois novos dados dentro desse to-do, se por acaso o usuário não enviar o título, vai estar constando como undefined. Então aqui a gente só faz uma verificação para ver se essa informação
que a gente pegou aqui no nosso body realmente chegou, ou se o usuário não colocou o título ou não colocou o deadline para ser trocado. Então a gente faz a verificação se title, aqui é aquela operação ternária, condição ternária do JavaScript, também tem em outras linguagens, né? Aqui a gente vai pegar o title, se ele for verdadeiro, ou seja, se não for undefined, a gente vai pegar esse nosso to-do ponto title e colocar lá dentro essa nova informação que é esse title. Porém, se for falso, só retorna como falso aqui para ele continuar o programa. Então, se essa variável não tiver undefined, se tiver algo lá dentro, né, no caso uma string, ele vai colocar esse valor dentro das informações do nosso to-do que já estava cadastrado no nosso banco de dados fake. Porém, se ele vir como undefined, ele vai dar falso aqui e vai só continuar o programa e não vai quebrar nada. E aqui a gente faz a mesma coisa com deadline. Change.deadline. Perfeito. Então, se alguma dessas duas informações não forem repassadas, a gente não vai ter um undefined nos dados dos nossos to-dos. Já fizemos a inserção dos dados novos aqui. E a gente já pode retornar response.status. E agora a gente vê qual o status que ele pede. Não fala. Eu vou colocar, acho que é 204. Se tiver errado na hora dos testes, ele vai constar qual é o que ele esperava. Então a gente retorna o status 404 e coloca de volta, devolve como resposta as nossas informações já atualizadas. Então vamos fazer o teste. Vamos criar a rota. Change to do info. Vai ser um put do tipo JSON. Base URL, to dos. E aí aqui na rota a gente vai passar o ID. Então vamos lá. Sempre que a gente salva, o servidor reseta e a gente pede as informações. Então a gente tem que criar um novo usuário, criar um to-do para ele. Então a gente vai criar o nosso primeiro to-do aqui e o segundo. Perfeito. E aí aqui só para a gente verificar, first to-do, second to-do. Então, por exemplo, esse second to-do eu quero mudar tanto o título quanto o deadline dele. Então aqui a gente pega o nosso ID, coloca aqui na nossa rota e nos headers a gente não pode esquecer de usar nossa verificação de qual usuário está, entre aspas, autenticado na nossa aplicação. Aqui a gente vai colocar o nosso novo título, que é só testing put route, e o deadline, vamos ver o deadline dele que estava antes, só para não colocar igual, 11/11, então a gente coloca 2021, 11, dia 15. Send. Voltou 204. Então aqui não é 204, que realmente é 201. Mas antes de salvar, porque eu acho que o 204 é no content, então mesmo se tiver resposta ele não vai mostrar. Mas aqui a gente pode verificar que a mudança foi feita corretamente. Então ele trocou o título e trocou o deadline aqui. Perfeito. Vamos salvar aqui só para poder mudar nosso status. O put agora já está atualizado. E vamos ver a próxima coisa que a gente tem que fazer. É o patch nessa rota aqui, que é para poder marcar esse done como true, né? Que quer dizer que a sua tarefa foi concluída. Então é o patch barra to-dos barra id done. Aqui é a mesma coisa, a gente verifica qual usuário, response. Tá, então a gente vai pegar nosso user, nosso request aqui, tudo certo. A gente vai pegar também nosso ID e renomear ele para tudo ID para ficar um pouco mais claro, do nosso request.params, que a gente está pegando aqui da nossa rota. Beleza, então primeiro a gente tem que verificar se esse ID que ele passou aqui, esse ID desse to-do, existe realmente
no array no array do usuário ali. Então a gente vai fazer aquela mesma verificação de const index of todo. Pega o nosso usuário .todos.find index, passando todo .id igual a todo id. Mesma coisa para a gente saber se existe um to-do com esse id aqui. Se tiver, ele vai retornar a posição do array. Se não, ele vai retornar -1. Então a gente faz aquela verificação do index of to-do. Se for menor do que 0, quer dizer que não existe. Então a gente retorna 404 com JSON e a nossa mensagem de erro. To-do don't found. To-do don't found. Aqui. Perfeito. Porém, se passar daqui, quer dizer que aquele to-do foi encontrado. Então a gente vai pegar o user.todos nessa posição desse array aqui, né? Index of todo. Então, o usuário está pegando o usuário que está fazendo a requisição, entrando no array e na posição do index of todo aqui que a gente pegou, no ponto .done, a gente transforma ele para true. E tá tudo certo. E aqui a gente só retorna. A gente precisa retornar o objeto completo. Mark as done. Não fala, mas eu vou retornar. Return response ponto status. Vou colocar 201 JSON e passando aqui o nosso user ponto, e a gente passa esse daqui, né, que é o to-do que a gente acabou de trocar, de marcar como feito, né. Então vamos lá, salvar e vamos testar. Mas antes a gente vai criar do mark as done. Ele é do tipo patch, não tem nenhum corpo na mensagem. A gente vai criar nosso usuário, perfeito. Vamos criar só um to-do mesmo. É só verificar se realmente só um está criado, perfeito. E aí agora a gente pega o id desse to-do que a gente quer marcar como feito. Passa o to-dos ali, o id dele na rota done. E não podemos esquecer da autenticação. Perfeito. Já está marcado como true. E se a gente der um get, realmente está marcado como true. Então perfeito. O patch já está funcionando. E agora o delete. App.delete. Só rota barra to-dos e o id, né? E o id do to-do que a gente quer deletar. Vamos checar qual usuário está autenticado. Perfeito. E aí a gente vai pegar nosso usuário. Essa parte é bem repetitiva, né? Pegamos também nosso id, to-do id, os nossos parâmetros, e que a gente faz a mesma verificação. Não vou escrever de novo, vou acabar copiando aqui. Faz a verificação se esse id que a gente está utilizando para deletar o to-do, se ele realmente existe no array do usuário. Se existir, a gente vai utilizar um método chamado slice. Então a gente vai pegar nosso usuário, acessar o array dele, array de to-dos, ponto splice, na verdade. O slice é um pouco diferente. Aqui a gente utiliza o splice. Esse splice ele recebe dois parâmetros, então a gente vai... O primeiro parâmetro é a posição do array que a gente quer retirar alguma coisa. Então a gente vai utilizar o index of todo, que é a posição que a gente recebeu aqui em cima, que a gente pegou aqui em cima. Então ele é a posição inicial. E no segundo parâmetro a gente coloca quantos
quantos espaços, quantos elementos a gente quer retirar daquele array. Então, nesse caso, é só um. Então, ele vai chegar nesse index aqui, que é justamente o index do nosso to-do, e vai retirar somente ele. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 2, eu ia retirar ele mais a informação que estava na frente dele. Aqui a gente só quer retirar ele mesmo, então é só um. A partir daqui a gente não tem mais esse array, esse to-do salvo no nosso array. Então a gente retorna, aqui ele fala o tipo do retorno. Deixa eu só ver se tem o tipo do retorno. 204, certo? Então response.status 204.json. Que é o conteúdo sem resposta. Isso. Então aqui a gente só usa o send. A gente não precisa de resposta aqui. Então só mando o 204, confirmando a deleção do arquivo. Do arquivo não, do to-do. A gente salva e vamos testar. Delete to-do, que é só um delete. Base URL barra to-dos. E aí vai o ID. Não esquecer de colocar a autenticação. Perfeito, então ó, vamos descer aqui. A gente cria o usuário, cria um to-do, coloca aqui o terceiro to-do, só muda a data para ficar diferente. Pega todos os to-dos. O que a gente pode fazer? O primeiro ali, vamos pegar aqui. Deixa eu pegar o ID dele, marcar. Vamos trocar aqui, por exemplo, test input route. Tá perfeito. Foi feita a mudança, vamos ver. Realmente foi feita a mudança, tanto na data quanto no título. Vamos marcar como feito esse último aqui de baixo, testando tudo que a gente já fez. A gente coloca o ID aqui. Ok, vamos ver se mudou. Realmente mudou. E eu quero apagar esse primeiro. Então a gente vai pegar aqui, vem no delete, passa o ID dele, cabeçalho aqui já está tudo certo. Voltou 204, então aparentemente deu certo. Então esse aqui não é para estar aparecendo. Exatamente. Todas as rotas estão feitas. Agora é rodar os testes para saber o que pode estar passando ou não, né? Então os scripts de teste já estão tudo feitos aqui pelo pessoal da Rocket. Deixa eu só ver qual é o script. É só um yarn test. Então a gente vai fazer aqui nosso teste. Parar o nosso servidor. Yarn test. Ok. Só um falhou. Então a gente só vê. Should not able to create a new user. Tá. Então naquela verificação, se a gente está tentando criar um usuário que já existe, com um username que já existe, a gente tem que retornar um 400 e a gente está retornando um 201. Então provavelmente ele está sendo criado, está podendo criar um usuário com o mesmo username. Então vamos ver aqui nosso users. Realmente é porque aqui a gente não está fazendo nenhum tipo de verificação, né? Então beleza, a gente tem o nosso username aqui. Então const user already exists. A gente vai pegar nosso users ponto. Aqui a gente vai utilizar um método diferente. A gente tem um find que ele ia retornar se ele encontrasse esse usuário, esse username que a gente passou aqui. Se ele encontrasse esse username dentro do nosso array, ele ia acabar guardando aqui todas as informações desse elemento que foi encontrado. Só que a gente só precisa saber se existe ou não. Então tem outro método que é o SOM, que faz a mesma coisa, porém ele retorna true ou falso se encontrou o que a gente quer que encontre lá dentro. Então aqui a gente vai usar user, se esse username foi exatamente igual ao username que a gente recebeu no corpo da requisição, ele vai trazer para cá. Então, se ele encontrar, quer dizer que não pode ser recriado um novo usuário, né? Então, se esse usuário já estiver lá dentro, a gente retorna um response.status 400, né, de badge request, e retorna a mensagem
de usuário, não, user already exists. Perfeito. Se ele não entrar aqui, quer dizer que é falso, então ele continua a inserção do usuário no nosso array. Agora vamos fazer o teste de novo. Deixa eu fechar aqui. Yarn teste. Perfeito, passou. Então tá tudo certo. Esse foi o primeiro desafio da trilha Ignite. É a segunda vez que eu tô fazendo esse desafio. Eu tô refazendo essa segunda vez para fixar melhor um pouco todos os pontos, principalmente essa parte de middleware e das rotas. Então é isso. Muito obrigado.